Oi, eu sou a Gelinho, mas você lembra daquela caneta? Aquela que você emprestou para o seu professor, sua professora, e ele nunca mais devolveu? Talvez você não lembre porque você não era a pessoa besta que emprestava caneta para o professor sabendo que você nunca mais ia ver aquela caneta. Pois bem, não sei você, mas eu era essa pessoa. E assim, nem eram todos os professores, porque tinham professores que eu emprestava e eles pediam para lembrar de pegar de volta. Sim, muito obrigada. Só que sempre existe aquele professor que não se lembra de devolver. E eu, besta que era, ficava com vergonha de pedir de volta. Vou fazer exposed sim, e foram os professores de inglês e história. Ao término da aula, o professor de inglês esquecia de devolver a caneta para o aluno, mas quando ele saía daquela sala carregando a sua caneta e saía daquela escola carregando a sua caneta, você tinha certeza que você nunca mais ia ver aquela caneta. E isso aconteceu comigo. Só que no ocorrido com a professora de história, foi uma coisa muito embaraçosa. Primeiro, ela tinha pedido uma caneta preta emprestada, então eu emprestei. Só que daí, ao final da aula, ela esqueceu de me devolver, não é mesmo? E ela estava saindo da sala com a minha caneta na bolsa. E a partir daquele momento, eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia que se eu não tomasse nenhuma decisão, eu nunca mais ia ver aquela caneta. Então, eu fui atrás dela. Só que ela estava conversando com uma outra professora pelo corredor enquanto elas estavam indo para a biblioteca. Então foi uma situação literalmente assim. Tava a professora de história e uma outra professora conversando, e eu tava lá tentando chamar a atenção da professora de história, tipo, a minha caneta, eu literalmente fiz o caminho da minha sala até a biblioteca seguindo a professora de história, tentando chamar a atenção dela enquanto ela conversava com uma outra professora. Ok, talvez eu esteja sendo um pouco dramática porque a biblioteca era do lado da minha sala, mas do mesmo jeito foi uma coisa bem vergonhosa, ok? Daí nós chegamos na biblioteca, a professora de história sentou e eu falei, né? Consegui falar com ela, consegui me comunicar com ela e pedir minha caneta de volta. Só que daí, ela ainda parou assim, olhou pra mim e perguntou se a caneta era minha. E eu fiquei em choque, eu fiquei congelada naquele momento, morta de vergonha. E respondi, sim. E ela me devolveu a caneta. Olha só, missão cumprida, não é mesmo? Esse vídeo é só um relato da vergonha que eu passei depois da professora esquecer de me devolver a caneta. E assim, eu não quero botar medo em ninguém de ficar paranoico de nossa, vou emprestar a caneta e o professor nunca mais vai me devolver. Você só precisa lembrar ao professor antes dele sair da sala que aquela caneta é sua. Ou se você esquecer no momento, tenha a coragem de ir lá buscar, porque afinal é sua. Caneta azul, Enfim, foi só isso. Se você tem algum relato legal, coloca aqui embaixo porque eu quero saber. Eu sou a Gelinho e obrigada por ter assistido. Eu nunca esqueci daquela mulher.